Oi, gente, tudo bem? A proposta da maquiagem de hoje, como vocês podem ver no título aqui abaixo, é uma maquiagem sem delineado. A maquiagem tá super fácil, o único segredo é esfumar, ter paciência pra esfumar. Ela não vai se tornar difícil, ela só tem que ter paciência, calma e tudo mais. Mas de resto é super tranquilo. Eu aqui nessa maquiagem usei cílios postiços, tu também não precisa usar. É que como a gente não usou delineado, eu acho que os cílios postiços deixam a maquiagem muito mais viva, vamos dizer assim. Espero muito que vocês gostem do vídeo, não esquece de fazer as tuas adaptações e também se tu não é inscrito aqui no canal, aproveita e já te inscreve. Então é isso, gente, quer conferir o passo a passo dessa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Então tá, gente, vamos começar nossa maquiagem. Já preparei toda a minha pele, só não apliquei corretivo ainda nesse olho, porque a gente vai trabalhar com sombra escura, então se cair alguma coisa, depois a gente arruma. Um detalhe super importante aqui nessa maquiagem é que se tu for aplicar corretivo ou primer de sombras, espalhar ele bem por toda a pálpebra, porque se em algum lugar da pálpebra ficar com excesso, a hora que a gente aplicar a sombra, ela vai marcar. Eu, como já passei base por todo o rosto, eu também apliquei base aqui por cima da pálpebra. Então já uniformizou toda a tonalidade da minha pálpebra e eu não vou precisar usar o corretivo. Mas se tu quiser usar um primer para sombras, pode usar, desde que ele fique bem espalhadinho. Agora, então, pra gente começar o nosso esfumado, eu vou vir nesse quintetinho aqui da Vult. Ele é a cor 01 Diva, com um pincelzinho de esfumar, e vou vir nessa sombra marrom. Vou começar então aplicando ela por todo o côncavo, e o côncavo, gente, é aqui, ó, onde afunda o pincel é aqui que é o teu côncavo. Depois que eu já marquei todo o meu côncavo, eu vou vir na mão mesmo e eu vou tirar todo o excesso de sombra que ficou no pincel. E agora com o pincel mais limpinho, eu vou começar a fazer movimentos circulares e esfumar toda a beiradinha desse marrom. Agora que a gente já deu uma boa esfumada aqui nesse marrom, eu vou pegar meu pincel de lado e vou dar mais uma esfumadinha aqui bem na beiradinha, mas bem de leve. Vocês já estão cansadas de saber, né? Que eu sempre desço bastante com a sombra aqui, depois eu só venho com o pincel língua de gato e um corretivo e faço a marcação bem no lugar onde eu quero. Se tu quiser, tu também pode colar uma fitinha aqui no canto externo. Agora então que eu já esfumei a sombra marrom por todo o côncavo, eu vou voltar com ela e vou só depositar por toda a pálpebra móvel. Como vocês podem ver, aqui na pálpebra móvel, onde a gente só depositou a sombra, ela ficou bem mais escura e intensa do que a sombra que a gente esfumou aqui no côncavo. Então eu vou tirar novamente o excesso de sombra na minha mão, vou esfumar aqui essa marcação que ficou na beirada da nossa pálpebra móvel. Mas é só aqui na beiradinha mesmo, eu não vou esfumar mais bem lá perto da sobrancelha onde a gente esfumou pela primeira vez. Agora sim a gente conseguiu deixar o nosso esfumado num degradê perfeito. Agora para o próximo passo da nossa maquiagem, eu vou usar dois pincéis. Esse primeiro aqui é um pincel de precisão, ele é o B907 da Macrylan. E vou vir também com esse outro pincel também de precisão, porém ele é um pouquinho mais comprido e bem fofinho. Esse aqui é o M907 também da Macrylan. Então o que vai acontecer agora? Eu vou usar o de precisão, que ele é mais durinho, para depositar a sombra preta, e o outro, que é o de precisão um pouco mais fofinho, para esfumar a sombra preta. Vamos começar então com o pincel mais durinho na sombra preta do quinteto. Vou depositando ela aos poucos. Vou começar aqui no canto externo do olho, como se eu fosse fazer um puxado de gatinho. Agora eu vou vir até o final do nosso puxado e começar a encaixar ela aqui no côncavo, ó. Só aqui no canto externo, e já voltei. No final, isso tudo ficou um V. Ele começou aqui na raiz dos cílios inferiores, um pouco depois da metade do olho, veio bem aqui para o canto externo e voltou por cima, bem no côncavo, até também antes da metade do olho. Depositei então toda aquela primeira vez. Vou pegar agora mais sombra no pincel e vou vir de novo depositar só por cima de onde a gente já tinha aplicado antes. Agora eu vou trocar de pincel e vou vir no nosso pincel de precisão mais fofinho. Com a mão bem levinha em movimentos circulares, eu vou começar a esfumar esse preto para ele criar um degradê com a sombra marrom. Agora então, para o nosso degradê ficar ainda mais bonito, eu vou continuar com o pincel de precisão um pouco mais fofinho e vou pegar a sombra marrom. Vou aplicar ela entre a própria sombra marrom e a sombra preta.
Agora eu peguei mais sombra marrom e apliquei novamente por cima do preto. E a gente vai fazendo esse mesmo processo até a gente conseguir esfumar bem a sombra preta e não ficar nenhuma marcação muito forte. Agora que eu já esfumei bastante, eu vou pegar mais sombra preta e vou depositar ela novamente aqui por toda a pálpebra móvel, porque de tanto a gente esfumar, ela acabou saindo. Agora a gente vem com ela aqui novamente, só para intensificar ainda mais a cor. Vamos dar uma pausa aí nessa sombra marrom e preta e vamos limpar a nossa pele. Com um pincel bem fofinho, eu vou vir no meu pó, que é a cor 02 da Vult. Pega bastante o produto e varre aqui toda a sombra marrom. É muito importante nesse momento usar o pó junto com o pincel, porque dessa maneira a sombra sai com mais facilidade e mancha menos a nossa pele. Agora eu vou vir na paleta Studio 1 da Vult, que vocês nem conhecem, ela quase nem aparece aqui no canal. E vou vir nessa sombra iluminadora aqui, ó. Com outro pincelzinho de precisão bem limpinho, vou aplicar ela abaixo de todo o ponto alto da minha sobrancelha. E agora, só com o restinho que sobrou no pincel, eu vou espalhar essa sombra aqui pro início e pro final da sobrancelha. E agora, para tirar qualquer marcação que possa ter ficado, eu vou voltar com o nosso pincel de esfumar e vou fazer uma transição entre a sombra marrom e a sombra iluminadora que a gente acabou de aplicar. Agora, então, para a gente dar acabamento aqui no canto externo do nosso olho, eu vou vir com um pincelzinho língua de gato e corretivo líquido. Vou deixar um espacinho aqui na nossa linha da água e vou limpar aqui, ó. Agora, com o próprio pincelzinho, eu espalho para baixo para não ficar marcado. Como eu falei antes, se tu quiser, tu pode ir lá no início da maquiagem colar uma fitinha aqui no canto externo. Assim tu não vai precisar vir passar o corretivo depois. Agora, então, para a gente poder começar a trabalhar com a parte inferior dos nossos olhos, eu vou aplicar corretivo líquido aqui por toda a olheira onde eu não tinha aplicado antes. Agora eu vou selar todo esse corretivo com o pó 01 da Vult. Pele pronta, agora vamos voltar para os olhos. Como eu tenho só o lápis branco e eu achei que o lápis branco com a sombra marrom ia ficar um degradê muito forte, eu vou vir com um corretivo em bastão mesmo da Vult. Ele é begezinho, então eu vou aplicar ele por toda a minha linha da água. Agora eu vou voltar no pincel de precisão bem fofinho, que foi aquele que a gente usou para esfumar a sombra preta. Só que agora eu vou vir com a sombra marrom e vou esfumar ela aqui bem rente aos cílios inferiores. Vou aproveitar que eu já tô com esse pincelzinho e vou dar só uma esfumada bem de leve aqui no canto externo para não ficar aquela marcação muito forte do corretivo. Vou voltar agora com o pincel de precisão, aquele limpinho com a sombra iluminadora, e vou depositar ela aqui por todo o nosso canto interno. Se tu quiser, tu também pode substituir essa sombra cintilante por uma sombra opaca. Já colei cílios postiços e agora eu vou vir com máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores. Como a verdadeira proposta da maquiagem é que a maquiagem ficasse bem pesada, bem marcante, e que ao mesmo tempo ela fosse fácil de fazer, não tivesse delineado, não tivesse muita sombra para esfumar e tal. Então eu quis também usar bastante no batom. E o batom que eu resolvi usar dessa vez foi esse daqui da Natura Aquarela. A cor dele é o Vinho 40. O resultado final da maquiagem é esse daqui, ó. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei explicar ao máximo o passo a passo dessa maquiagem para vocês poderem reproduzir ela com menos dificuldade. Não esquece de me seguir lá no Facebook, que é facebook.com/canal Pamela Martins. Lá eu coloco todo o resultado final da maquiagem em fotos. Se tu gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui abaixo. O teu gostei, ele me ajuda muito, porque quanto mais gostei o vídeo tem, mais ele é distribuído aqui no YouTube, então mais gente vai ver e mais o canal vai crescer. Então eu conto muito com a tua ajuda. Se não é inscrita, não esquece de te inscrever aqui no canal e comentar aqui abaixo sugestões para os próximos vídeos. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.